Deixa eu começar com um dado que sempre chama muito a nossa atenção. A Venezuela, ela tem uma das maiores reservas de petróleo do mundo. Elas são maiores até do que da Arábia Saudita. E mesmo assim, quando a gente olha para a realidade do país, fica aquela sensação estranha. Como é que um país que detém tanto petróleo enfrenta uma crise econômica tão profunda? Sejam muito bem-vindos ao canal Alicerce Financeiro. Eu me chamo Wesley e bora para o conteúdo. Então a pergunta é quase que automática. Se tem tanto petróleo assim, por que a Venezuela produz tão pouco? É uma pergunta muito comum. E por que os Estados Unidos continuam tão interessados nesse petróleo da Venezuela? Hoje eu quero conversar com vocês sobre isso com calma. E aqui, sem entrar em discurso político, sem escolher lado, a ideia aqui é entender o que está por trás dessa história. E se você, por acaso, já se perguntou isso alguma vez, saiba que faz todo sentido. Essa dúvida é mais comum do que parece. Quando a gente olha números, eles impressionam. De verdade. A Venezuela tem algo em torno de 300 bilhões de barris de petróleo em reservas comprovadas. Isso dá perto de 17% de todo o petróleo conhecido no mundo. É muita coisa. Mas aí vem um ponto muito importante. Reserva em si não significa produção. Nos anos 1970, a Venezuela produzia mais de 300 bilhões e meio de barris de petróleo. Eram grandes exportadores globais, o petróleo era o centro da economia do país. Hoje mesmo, depois de alguma recuperação, a produção gira perto de 1 milhão de barris por dia. Ou seja, o petróleo continua lá embaixo da terra, mas a capacidade de tirar esse petróleo diminui muito. E aqui entra algo que quase ninguém explica direto. Nem todo o petróleo é igual. A maior parte do petróleo venezuelano é um petróleo chamado de extrapesado. Ele é mais grosso, mais difícil de extrair e principalmente mais caro de refinar. Esse tipo de petróleo exige tecnologia, investimento pesado e um processo industrial mais complexo. Na prática, isso significa custo maior e mais risco. Então não é uma questão de ter petróleo, é uma questão de conseguir transformar esse petróleo em algo viável. E durante décadas, o petróleo foi praticamente tudo para a economia venezuelana. Ele chegou a representar mais de 90% das exportações do país. Isso criou uma dependência enorme, porque imaginem só, quando o petróleo ia bem, o país respirava. Quando ia mal, tudo sentia um impacto muito maior. Com o tempo e uma combinação de má gestão, corrupção, investimentos e sanções econômicas, fez a infraestrutura da indústria petrolífera se deteriorar. Refinarias envelheceram, equipamentos ficaram obsoletos e automaticamente a produção caiu. E é nesse ponto que os Estados Unidos entram na história. Muita gente pensa assim, os Estados Unidos já produzem muito petróleo, então por que se importar com o da Venezuela? E a resposta ela não é tão simples assim, porque as refinarias americanas elas foram construídas ao longo de décadas para processar petróleo pesado. E como eu mencionei, o petróleo venezuelano também se encaixa nesse perfil. Então o interesse dos Estados Unidos não é só a quantidade, é a compatibilidade com a estrutura industrial que já existe lá nos Estados Unidos. Por isso, mesmo com sanções e tensões diplomáticas, os Estados Unidos autorizam empresas como a Chevron a operar na Venezuela, exportar parte desse petróleo. Isso gera receita para o governo venezuelano e, ao mesmo tempo, gera suprimento para o sistema de refinarias americano. Agora vem a parte delicada da conversa. Será que isso realmente vale a pena no longo prazo ou não? Para a Venezuela voltar aos níveis históricos de produção, seria necessário bilhões de dólares em investimento. Anos de reconstrução da infraestrutura, estabilidade política e jurídica. E mesmo assim, grande parte do petróleo continuaria sendo processado, pesado, caro para produzir e menos valorizado do que óleos mais leves. Além disso, os Estados Unidos não estão sozinhos nesse jogo. China, Índia e outros países também têm interesse forte no petróleo venezuelano. Ou seja, não existe solução rápida e muito menos simples.
No papel, o venezuelano é um gigante do petróleo, adormecido. Na prática, acordar esse gigante exige tempo, dinheiro e principalmente decisões difíceis. O interesse dos Estados Unidos não é caridade, ele é estratégia. Mas também não é uma aposta óbvia ou garantida. E essa história deixa lições interessantes. Recursos naturais sozinhos, eles não criam prosperidade. O que cria prosperidade é gestão, instituição e visão de longo prazo. E agora eu quero saber de você. Você acha que esse petróleo ainda pode mudar o futuro da Venezuela ou essa oportunidade já ficou para trás? E se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, não esquece de se inscrever no canal. Aqui a gente fala de economia, dinheiro e poder de um jeito mais calmo e mais consciente. Até a próxima, pessoal. A gente se vê no próximo vídeo.